Ok, então, pessoal, voltando só para recapitular como que vai ser a nossa dinâmica de hoje, vamos separar a aula em 3 momentos. Primeiro, nós vamos falar de comunicação pessoal, o que comunica, como comunica. Vamos falar um pouquinho sobre a comunicação da empresa e depois como que a comunicação da nossa empresa ela mostra para a nossa comunidade, para a gente conseguir transmitir a nossa mensagem. Vamos lá, então, já damos um tempinho para as pessoas poderem entrar. Vamos começando nessa forma dinâmica de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação pessoal. Primeira parte da nossa aula. Bem, a comunicação, ela tanto pode ser internamente e se transformar para fora. A primeira parte da comunicação, ela está interna. Aquilo que a gente sente, como que a gente se prepara, aquilo que a gente constrói dentro da gente, é a forma como a gente vai acabar transmitindo para as outras pessoas. É a segurança, é a autoestima, é tudo isso que ajuda a gente a construir uma modelagem para chegar a um personagem que transmite para fora aquilo que está sentindo. E é muito normal. A gente vê pessoas extremamente dotadas de segurança, seguras, autoconfiantes daquilo que estão fazendo, porque detêm o conhecimento, as habilidades necessárias para fazer isso, e outras nem tanto. E por consequência dessa falta de segurança, acaba transmitindo para as outras pessoas e nem sempre acaba conseguindo aquilo que elas desejam. Então, voltando sobre esse ponto e entrando numa parte bem específica, você já deve ter ouvido falar uma frase diversas vezes. A primeira impressão é a que fica. Não é verdade? Tenho certeza que no seu dia a dia, seja com pessoas, seja no trabalho, seja em qualquer empresa, a gente tem essa primeira conotação. A primeira impressão é a que fica. E a gente consegue construir uma imagem, uma percepção, já um pré-conceito, seja daquela pessoa, seja daquela empresa, sobre tudo que ela vai oferecer. Normalmente, alguns estudos elencam que a gente tem 3 segundos para gerar essa primeira impressão nas pessoas. Então, olha só, 3 segundos é assim, não é mesmo? É muito rápido. E, logicamente, a gente tem que estar preparado para a gente causar uma boa impressão desde o início. Por falar em boa impressão, eu tenho certeza que você já chegou em algum lugar, em algum ambiente, para comprar alguma coisa e nem sempre você teve uma recepção calorosa. Nem sempre você teve uma primeira impressão positiva naquele ambiente. Por mais que você precisasse de alguma coisa naquele local, mas você ficou com algum receio, E o seu cérebro acabou mandando algumas mensagens que fez você acabar dando aquelas velhas desculpas. Pois é, eu vou pensar, eu vou dar uma olhadinha, eu volto mais tarde e acaba abandonando, deixando as pessoas de lado. Pois é, quando que a gente tem um curto espaço de tempo para causar essa primeira impressão, nós precisamos aproveitar muito bem ela para causar uma mensagem que o cérebro passa para as outras pessoas de que essa é uma pessoa que detém conhecimento, que detém segurança. Esse é um ambiente acolhedor, esse é um ambiente onde que é seguro e que me protege. Esses estudos acabam comentando com a gente que se eu fizer algo que não representa uma primeira impressão positiva, eu vou ter que fazer 8 ações para voltar, conquistar, restabelecer o meu espaço de confiança e de segurança das pessoas. A gente acaba brincando, Olha, vai ter que gramear muito depois para poder reconquistar esse espaço aqui. Bom, ainda mais se nós estamos falando da morte, pessoal, normalmente é um verdadeiro tabu falar sobre isso. E quando que a gente fala já em ir até uma funerária, em procurar um agente funerário, normalmente essa primeira impressão, esse preconceito que as pessoas têm, não é normalmente aquilo que você se preparou, aquilo que você está pronto para entregar para as pessoas. Porque não é comum falar. Se é um tabu a gente falar, as pessoas não estão preparadas para esse momento. E normalmente, quando as pessoas não têm consciência daquilo que precisa ser feito na hora, tudo se torna muito mais difícil. O nosso verdadeiro desafio com esse processo de comunicação é estabelecer e fazer com que todos os elementos da nossa volta possam nos apoiar para transmitir
mais segurança, mais confiança e a verdadeira essência daquilo que a gente faz. Seja com os nossos gestos, seja na nossa forma de vestir, seja na nossa tonalidade de voz, enfim, em qualquer elemento que a gente tem, nós precisamos trabalhar para que ele esteja ajustado e construir um palco para a nossa apresentação. Pessoal, então nós estávamos falando que a morte, né, ainda é um tabu para as pessoas. A gente não costuma falar. Pelo fato de não costumar falar sobre a morte, logicamente, quando que as pessoas chegam em uma funerária, para elas tudo é muito novo, tudo é muito incerto. E quando que a gente tem incertezas, isso vem junto com, a gente carrega junto o medo. E por isso que se torna tão assustador, tão tenebroso, as pessoas se direcionarem até uma funerária. Porque vem aqueles velhos preconceitos, né? Às vezes, e ainda associada às velhas imagens que as pessoas comunicavam, né, daquela funerária macabra, né? Sem um design que hoje a gente costuma se ver, que a gente vem passando, né? Funerária não pode ter cara de funerária. Associado a isso, a gente precisa deixar muito claro a forma como que as pessoas chegam até lá. Se é um tabu, elas têm todo esse receio, têm toda essa falta de informação, e pelo forte abalo emocional que a pessoa está passando, logicamente, a sua capacidade de discernimento, de compreender, de tomar uma decisão nessa hora, se torna muito reduzida, e é por conta disso que a nossa comunicação precisa ser ajustada. Se a pessoa está num momento diferente, eu também tenho que me comportar e procurar a minha comunicação ser diferente para me ajustar a esse estado das pessoas. E aqui vem uma questão muito lógica que nós já falamos em outros momentos, mas eu preciso reforçar. Afinal de contas, é sobre o óbvio. O óbvio precisa ser dito. Se nós estamos falando em comunicação e que nós precisamos transmitir para as pessoas uma comunicação assertiva, nós temos que trabalhar o óbvio. O que é óbvio para mim pode não ser óbvio para aquelas pessoas. Nós aqui somos os profissionais do segmento funerário, nós temos a noção de tudo o que pode acontecer, como deve acontecer. Mas as pessoas que chegam para procurar os nossos serviços, o nosso apoio, a nossa ajuda, nem sempre têm essa clareza. Ou melhor, dificilmente elas vão ter essa clareza. E é por isso que eu tenho que trabalhar todos os detalhes para que ela possa conhecer todas as obrigações, tudo o que é preciso conhecer e ter consciência para aquele momento. Como estamos falando de comunicação, é muito importante a gente deixar claro que dentro desse processo nós temos duas partes. É aquela pessoa que está emitindo a mensagem e do outro lado eu vou encontrar uma pessoa que está recebendo essa mensagem. Do lado de cá eu estou conversando com vocês e do lado de lá vocês estão recebendo essa mensagem. E nesse meio tempo, né, nesse intervalo de emissão e recepção de mensagem, existe um processo que a gente tem que chegar, que é a compreensão sobre aquilo que está sendo falado, sobre aquilo que está sendo dito. E, logicamente, aqui vem uma pergunta importante. Essa compreensão, quem tem a responsabilidade de fazer com que a comunicação seja entendida? É daquele que está falando ou é daquele que está ouvindo? Como o Ricardo Cumim apresentou na sua aula, que foi uma aula sensacional, a responsabilidade pelo processo de comunicação é sempre da pessoa que está emitindo a mensagem. Nós que estamos na funerária, nós estamos lá para ajudar, para servir. E é lá que nós temos a responsabilidade de emitir. Nós somos os emissores de tudo aquilo que precisa ser feito. Quem chega até nós vai trazer uma mensagem. Eu perdi alguém, eu preciso da sua ajuda. E a partir desse momento nós temos a responsabilidade de fazer com que a pessoa tenha a compreensão de todas as suas responsabilidades, de tudo que ela vai precisar fazer para ter certeza de fazer a coisa certa logo depois. Então, nós temos essa responsabilidade de se comunicar. E aqui também a gente precisa entender que cada pessoa, ela possui um estilo diferente. Um estilo diferente de também se comunicar e de receber o processo de comunicação. Pessoas são mais agitadas, pessoas são mais inibidas, pessoas gostam de ouvir os detalhes de cada coisa, e outras pessoas são mais ansiosas, que querem resolver logo, são mais objetivas. Se eu não conseguir interpretar os sinais que essas pessoas emitem para saber qual o tipo de pessoa que eu tenho do outro lado, provavelmente eu posso cometer alguma gafe aqui no meio.
e tratar de uma forma muito detalhada o atendimento com uma pessoa que é mais objetiva. E aí não vai haver conexão. Eu costumo fazer uma brincadeira, né? Que é só na física que os opostos se atraem. Porque aqui, no processo de comunicação, a gente tem que ser parecido com as outras pessoas. Adaptar o nosso estilo ao estilo de cada um, sendo mais objetivo, sendo mais detalhado. Faz sentido para você tudo isso? E tem ainda mais. Apesar de ter vários estilos de pessoas, né, que estão na sua a essência ser assim, nós temos as culturas que mudam também. Às vezes, na mesma cidade, eu tenho várias culturas. Eu tenho aquela pessoa que mora mais ao centro da cidade, que talvez possa ter um nível cultural mais elevado, e fica muito mais fácil eu estabelecer a minha comunicação com essa pessoa. Pessoa que cuida das palavras, né, cuida do que fala, logicamente, para que eu consiga estabelecer essa conexão, eu também tenho que ter esses mesmos cuidados delas, para me tornar parecido com ela. Aqui, na minha cidade, por ser uma cidade bem interiorana, nós temos muitas pessoas que moram no interior. Nós já somos considerados do interior, né, por si só, mas ainda pessoas que moram lá na roça. E, em muitos casos, são pessoas bem humildes, bem simples, de uma fala simples. Logicamente, eu também tenho que me adaptar a esse estilo e ter uma fala completamente simples para essas pessoas. Porque o meu objetivo é falar da forma que ela possa compreender. Havendo esse processo de compreensão, a gente pode seguir no processo, que aí vai estar dando tudo certo. Vai gerar aderência e as pessoas vão junto com a gente. E para que a gente possa interpretar isso, precisamos cuidar muito dos sinais. Prestar atenção no estilo das pessoas, mas também no que elas estão emitindo para você nesse momento. O que eu quero dizer com isso? Por mais que eu já possa ter interpretado o estilo da pessoa e estar me comunicando com ela normalmente, num processo bem equilibrado, às vezes eu posso pensar com ela que, puxa, ela está olhando para o relógio com frequência. Eu posso perceber que ela está impaciente. Aqui vai um ponto muito importante na comunicação. Você tem que cuidar, prestar atenção aos sinais e resolver qualquer sinal que possa estar causando um certo desconforto para aquela pessoa. Se ela tem uma preocupação e você não cuidar dessa preocupação dela, você não vai conseguir estabelecer essa conexão com ela. Então, busca resolver o problema que ela tem. Ou melhor, descubra o problema que ela tem para depois resolver. Nesse processo do atendimento, quando que você se sente que a pessoa está impaciente, está incômoda, pode parar o que você esteja fazendo e faça a pergunta para ela. Eu percebo que tem algo que te preocupa, além deste momento, de ser um momento delicado, existe algo que lhe causa mais preocupação. Eu posso lhe ajudar nesse momento? Quem sabe aquela pessoa está com a ideia de que, puxa vida, eu preciso mandar uma mensagem para o amigo do meu pai. Eu gostaria de convidar alguém para vir aqui. Resolva esse problema dela. Eu queria comunicar lá, ver se o cemitério vai ter disponibilidade, se no jazigo da família ainda tem espaço. Pode resolver esse problema ou dê uma justificativa de que vocês já estão tratando disso. Resolvendo esse problema, esse sinal que é dessa preocupação que ela tem, aí sim, ela volta a estar num estado de presença contigo e a comunicação pode fluir novamente. Não ignore os sinais, porque em algum momento isso vai dar problema, não é verdade? Então você viu que várias coisas a gente abordou aqui. Puxa, não existe uma regra certa para isso. O que eu quero comentar com vocês, que já deve ter ouvido falar nos nossos cursos, não existe uma receita pronta como um bolo no processo de comunicação com as pessoas. Não existe isso. Você tem que ter um direcionamento, sim. Você tem que ter um script do seu atendimento para que possa te direcionar e não esquecer de pontos importantes. Mas não tenha frases decoradas. Não tenha aquelas frases robóticas. Porque quando que você agir de uma forma robótica, você não vai estar gerando conexão com as pessoas. Nós estamos tratando gente como gente. E olha que a gente percebe em qualquer instante quando que a pessoa está usando frases decoradas, alguma coisa já pronta. Aquela velha receita. Quem não recebeu um telefonema,
de alguma operadora, né, de alguma coisa, inclusive aqui vem um alerta, né, talvez até do telemarketing do plano, com aquele discurso pronto, robótico. Não gera conexão. Procure abordar muito isso com a sua equipe que presta esse tipo de atendimento por telefone, para que sejam pessoas humanas com sentimentos do outro lado e que demonstre preocupação com a outra parte e não apenas a preocupação com ela de querer realizar uma venda naquele momento. Comunicação é isso, é tratar as emoções, é tratar as pessoas como pessoas, resolvendo os problemas dela. Faz sentido? Cuidado então com a equipe de telemarketing, hein? Bem, se não existe uma receita pronta para isso, eu tenho que trabalhar muito bem o personagem que eu vou ser durante o meu processo de atendimento, durante o meu processo de comunicação. E aqui, para que eu possa estar estabelecido, né, estar posicionado, melhor falando, como verdadeiro profissional, eu tenho que entender aonde que eu estou, o estado que as pessoas chegam, para ter uma postura aqui desse lado que possa acolher a pessoa no estado emocional que ela tem. Numa funerária, logicamente, eu vou ter que ter os meus gestos com muitos mais cuidados, ou seja, uma expressão serena, uma voz calma, tranquila, mas ao mesmo tempo segura do que está fazendo. Ter postura profissional, né? Eu estava essa semana aqui lendo um livro e me chamou muito a atenção de um ponto que falava sobre esse processo de comunicação. Ele estava falando mais especificamente sobre a confiança. Quando a gente está confiante, quando a gente está seguro, a gente consegue transmitir essa energia, consegue transmitir essa segurança para outra parte e tudo se resolve mais fácil. Lembra daqueles conselhos lá que a mãe e o pai falavam, né? Levanta a cabeça, joga os ombros para trás, tenha postura. É assim. Levanta a cabeça, demonstre confiança. Você mesmo estando com uma postura profissional, você se sente muito mais confiante, você se sente mais empoderado para você estabelecer esse processo de comunicação. Ninguém quer tratar lá com aquela pessoa que está encolhidinha, né? Coitadinho. Não, ninguém quer uma pessoa assim. Então tem essas posturas aqui que vai te ajudar a ser esse personagem durante o seu atendimento. Você constrói isso. Você se veste para isso. Você cuida dos detalhes da sua vestimenta para transmitir essa confiança, essa segurança, essa autoridade para quem está aí do outro lado. E olha só, quando que a gente é esse personagem com essa confiança, com essa segurança, as pessoas geram aderência contigo. E você consegue conduzir essa conversa de uma forma muito mais tranquila, né, prestando atenção, recebendo a atenção das pessoas e, logicamente, você consegue influenciar as pessoas a escolher, a te ouvir, a escolher um produto bom, a realizar uma cerimônia, uma verdadeira homenagem. Aquelas pessoas que não têm essa confiança e segurança vão ter que acabar apelando para chamar a atenção. Elas vão ter que chamar a atenção não por aquilo que sabem, mas vão ter que chamar a atenção oferecendo um processo de manipulação. E muitas vezes essa manipulação acaba se resumindo a preço. E isso não é de nenhuma forma um verdadeiro profissional. O profissional de verdade, ele se utiliza de uma linguagem muito simples para se falar. Uma linguagem que todo mundo entende, que todo mundo compreende. Aquelas pessoas que às vezes querem falar difícil para demonstrar que sabe, não compreendeu ainda que as pessoas precisam entender o que você está falando. Né? Cada vez que você fala algo que as pessoas não conseguem compreender, gera uma desconexão, gera uma lacuna nesse processo. Então, cuidado para utilizar uma linguagem simples, de uma forma muito clara para as pessoas. Não use os termos técnicos. Se você, por acaso, se utilizar desses termos técnicos, na sequência, já procure dar a explicação, o significado que aquilo é. Como é ruim falar, né? Às vezes com um advogado que tem um juridiquês, né, muito presente na sua fala, que fica falando somente em termos técnicos, aí fica muito chato. Se a gente vai conversar com um profissional da saúde e essa pessoa também se utiliza de termos técnicos, fica difícil a gente se compreender esse processo de comunicação. Às vezes uma coisa simples, né? Você pode ir fazer uma consulta médica. Agora, muita gente resfriado, você vai lá, consulta, não está se sentindo muito bem. O médico que está do outro lado te trata de uma abordagem estritamente técnica, falando provavelmente de nome de vírus, de sintomas, na hora de te apresentar uma receita médica,
te apresenta os termos técnicos da coisa. Quando você chegar em casa, a sua esposa, o seu marido pode pedir, tá, mas o que você tem? Pode dizer, eu não sei, mas pelo jeito é grave, porque eu não entendi nada daquilo que falou. E na verdade pode ser uma coisa tão simples que um paracetamol, que todo mundo sabe o que é, vai resolver o seu problema. Bom, essas são algumas das atitudes que o personagem precisa ter. Eu falei muito sobre a forma da gente falar, se expressar na nossa postura. Mas tão importante do que a fala, da forma como a gente se expressa, é ouvir. A partir do momento que a gente ouve, não apenas com os ouvidos, mas a gente ouve com os olhos observando, a gente presta atenção aos sinais e a gente ouve as suas falas, as suas dores, a gente passa a tratar de uma forma diferente. As pessoas vão sentir que a gente está compreendendo elas. E o nosso processo, toda essa comunicação, vai para um outro patamar. Bom, se eu conseguir demonstrar essa autoridade, logicamente, eu vou conseguir transmitir com mais clareza e mais facilidade o senso da realidade. Olha só, a gente falou tanto do senso da realidade, mas olha, eu preciso explicar para vocês como é que a gente entendeu a importância do senso da realidade. Não sei se vocês já ouviram, mas eu vou falar aqui para vocês nessa noite, apresentar de onde que surgiu isso, como que a gente entendeu. Em uma feira que o Leandro e o Leonardo foram para a Europa, eles tiveram a oportunidade de conversar com grandes empresários. E um desses empresários relatou um pouco do que eles passaram na construção do sucesso que aquela empresa tinha. Ou seja, ele relatou que há um tempo atrás a empresa passava por sérias dificuldades. E todo o país onde que eles estavam, a região, a Europa como um todo, passava por dificuldades. E eles faziam números incríveis de funerais. Só que mesmo fazendo um número grande de funeral, eles estavam vendo que não estavam conseguindo ajustar o seu equilíbrio. Por quê? O que se praticava no momento eram preços muito baixos, né? Sejam pelas empresas funerárias, as indústrias de urnas, as cremações, tudo estava indo à bancarrota, né? Estava quebrando, estava tendo dificuldades financeiras. E aí eles, para tentar sair dessa situação, resolveram juntar um grupo de estudos para fazer uma pesquisa e procurar entender o que se passava. Então juntaram essas pesquisas e disseram, olha, vamos procurar entender como é que está o nosso atendimento, se ele está bom. E aí, dentro dessa pesquisa, eles fizeram algumas perguntas simples, né? Eles estabeleceram uma metodologia para aplicar ela. E a metodologia era, todo o atendimento que a gente fizer aqui por um período tal, ou nós vamos buscar entrevistar 100 pessoas, 100 famílias, né, no terceiro dia depois que a gente prestou o serviço. E chegaram lá com perguntas simples, olha, para que o senhor possa ajudar a gente a melhorar o serviço, poderia responder algumas perguntas para nós? Como você foi atendido? Você contrataria novamente os nossos serviços caso precisasse algum dia? Você indicaria os nossos serviços para alguém? Perguntas nesse sentido. E quando que eles chegaram a determinado número, vamos dizer que fosse 100 famílias entrevistadas, eles resolveram fazer a compilação dessa pesquisa. E olha que interessante o resultado. Deu 98% de aprovação. 98%. Ele foi quase a excelência. E aí, juntando nesse grupo de estudos que eles tinham para procurar entender como que estava, disse, meu Deus, nós estamos com quase a excelência aqui, mas não é o que o resultado do dia a dia está transmitindo. O que as pessoas então procuraram fazer? Bom, como lá nesse grupo de estudo tinha uma psicóloga e muito compreendida sobre o assunto do luto, ela fez um questionamento. Olha só, as pessoas quando que passam por um forte abalo emocional, sua capacidade de discernimento ela cai lá embaixo. E nem sempre elas estão em condições de falar aquilo que elas estão sentindo de fato. O seu senso de realidade, ele começa a vir alguns dias depois. Então é importante te refazer essa pesquisa, que aí tem um outro estado. Ele sairia desse estado inicial e ia para um outro estado, quando é que ele teria mais clareza e condições de responder de uma forma mais verdadeira essas perguntas. E assim fizeram. Resolveram voltar para todas as pesquisas, as famílias, fazendo as mesmas perguntas. E ao final, olha que interessante. O resultado caiu para 47% de aprovação. Exatamente. Mais pessoas estavam insatisfeitas do que satisfeitas. E aí sim, a luz amarela acendeu e gerou um estado de preocupação. Mas o que a gente vai fazer? O que é isso? Como? Ninguém sabia a resposta.
E nada melhor para responder algo nesse sentido do que as próprias pessoas que mudaram de opinião. E elas procuraram uma a uma para ouvir delas o que mudou, qual o estado de compreensão que está diferente. E ao fazer essas perguntas para as pessoas, olha, na primeira vez que eu estive aqui você disse que estava tudo bem, que foi bem atendido. Já na segunda vez você disse que não foi bem atendido, que estava insatisfeito. Por que da mudança? E a resposta que as pessoas deram foi que trouxe clareza para o todo e que também trouxe clareza para nós e que a gente procurou estudar muito para entender muito melhor sobre pessoas, sobre o luto, sobre comunicação, sobre tudo, para compartilhar com vocês um pouco disso, porque foi um divisor de águas. As pessoas diziam o seguinte, olha, naquele momento que eu passei por lá, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. E eu achava que era assim mesmo. Mas hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu faria muitas coisas diferentes. Eu gostaria de homenagear minha mãe dessa forma, com flores, com isso, com aquilo, porque ela gostava disso. Eu gostaria de homenagear meu pai com isso, com aquilo, porque ele também era uma pessoa que gostava disso. Eu queria ter dito umas palavras e não falei. Eu queria ter feito um cerimonial com musicalidade, com pétalas de rosas, né, para demonstrar minha gratidão, mas infelizmente eu não fiz. E a pergunta que as pessoas fizeram, fulano, mas por que você culpa nós pelo seu arrependimento por aquilo que você não fez? E essa resposta também trouxe clareza. É que vocês, que são os profissionais do segmento funerário, deveriam ter me alertado que esta era a última oportunidade de fazer algo pelo meu pai, pela minha mãe. E vocês não fizeram. E naquele momento, eu não sabia o que fazer. Comunicação. Comunicação. Dar clareza, dar senso de realidade. Essa é a nossa responsabilidade. É nosso dever alertar o cliente sobre tudo que vai acontecer. Quais são as possibilidades para que isso possa acontecer. E também alertar até sobre o que é o futuro, sobre o que pode sentir depois que tudo isso passar. Comunicação. Faz sentido para vocês? Se tiver alguma pergunta, vocês podem encaminhar aqui, que na possibilidade a gente vai respondendo para vocês. Por isso que a gente procura informar vocês, alertar melhor falando. Cuidado com os elogios. Nem sempre os elogios momentâneos que são colhidos na hora, que as pessoas falam para vocês, realmente são verdadeiros. Não que não seja sincero. Talvez naquela hora ele possa até ser sincero em falar. Mas nem sempre ele está em condição de dar uma resposta verdadeira que ele vai sentir depois. Não se engane com esses elogios. A gente precisa procurar evoluir, aprimorar os nossos processos para assim, lá na frente, a gente entender se realmente a gente está atendendo ou não. Estamos atendendo a realidade das pessoas ou as pessoas estão se adaptando à nossa realidade? Isso é muito importante a gente deixar claro. Nem como nós estávamos falando, as pessoas não têm clareza do que é um funeral, das possibilidades, porque é um tabu falar sobre isso. As pessoas não falam no seu dia a dia. E será que elas estão se adaptando somente àquilo que elas já sabem, que elas já conhecem, porque é o que eu apresento? Ou eu estou apresentando as possibilidades e talvez ajudando a construir uma nova cultura? Exatamente esse é o ponto. Cultura. A forma como que a gente comunica vai acabar influenciando as pessoas a fazer algo. E se as coisas sempre são do mesmo jeito, a gente acaba criando uma cultura. Ou a gente fica com aquela cultura estagnada, parada, ou a gente ajuda a evoluir, a ter coisas cada vez melhores. Por isso a gente precisa comunicar que hoje está cheio de oportunidades, está cheio de ferramentas, está cheio de coisas novas que estão sendo feitas e que podem ser feitas. Mas nem sempre elas são comunicadas para que as pessoas possam escolher ou não. Faz sentido isso, pessoal? Então, não se prenda a um padrão porque não há uma receita pronta. Mas você precisa ter um script para não deixar pontos importantes de fora. O que você precisa ter muito forte é o seu propósito do que você quer com aquilo que você faz. E tudo isso vai ajudar a construir um posicionamento muito diferente e ajudar as pessoas, né, no seu processo de entendimento. Bom, falamos sobre comunicação das pessoas, sobre postura, sobre o que a gente pode comunicar. Vamos um pouquinho agora falar sobre a comunicação da empresa. Tudo comunica, não é mesmo?
é a fachada, é a calçada, é o carro, é o uniforme que as pessoas estão usando. Tudo isso são elementos que vai ajudar no processo de comunicação a posicionar a sua empresa na mente das pessoas, lá na sociedade onde que você está. Que tipo de profissional ela é? Que tipo de profissional você é? Que tipo de serviço a sua empresa oferece? Qual o sentimento que ela causa no meio de tudo isso? O comportamento interno, a comunicação interna que é estabelecida, seja através de treinamento, seja através do relacionamento diário, seja através das reuniões que você faz dentro da sua empresa, vai acabar repercutindo em ações externas. Se você não tem esse tipo de diálogo, essa comunicação interna do propósito da empresa, para estar alinhado, ter uma equipe homogênea, alinhada com isso, vai transmitir ali do lado de fora. As redes sociais também são uma ferramenta importantíssima para você se utilizar e que todo mundo tem contato hoje em dia para você transmitir. Qual é a essência da sua empresa? Qual a essência do profissional que você é? A comunicação interna ela vai repercutir, vai influenciar as ações externas também. E aqui eu quero contar uma história para vocês de um fato que eu presenciei. E esse fato ocorreu numa cidade muito grande aqui, onde que o serviço, na verdade, ele é municipal. Então, não foi uma empresa privada, que eu sei que hoje as empresas privadas estão evoluindo, estão aprimorando, e nós temos aqui mais de 500 pessoas fazendo esse curso aqui para melhorar os seus processos, melhorar a sua performance, enfim, para tudo isso. Estávamos lá nessa cidade, quando que de repente veio um carro funerário. Era um carro novo, bonito, limpo, perfeito. Mas aí vem aquela história da comunicação, e olha como a comunicação interna reflete na postura externa, na comunicação externa também. Chegou esse carro até uma esquina, ele veio rapidamente e deu aquela freada brusca. Parou ali, vidrão aberto, a pessoa que estava dirigindo, estava em serviço, é claro, uma camisa manga curta, então já demonstrou um pouquinho de desleixo. Mas tudo bem. Vidrão aberto, e aí achou um conhecido na esquina, avistou um conhecido, já começou a gritar para a pessoa, já chamou pelo apelido, já mencionou da farra que fizeram, ou do jogo de futebol, não lembro direito o que foi. Mas enfim, foi esse processo de comunicação. Ao final, o sinal abriu para ele deu aquela arrancada até o pneu, cantou o pneu, chamou na marcha, como que diz o pessoal daquela região, mete marcha. E aí saiu acelerando fortemente, e o cara deu ainda aquela buzinadinha e abanou mais uma vez. Que tipo de comunicação se estabeleceu? Quem estava de fora, o que mensagem, o que ele pode compreender desse tipo de profissional, dessa empresa? O carro funerário, ele chama muito mais atenção, talvez, do que um próprio carro da polícia, Por onde passa, todo mundo vai observando. Então, nós estamos sempre em palco. Quando a gente está trabalhando na rua, está de uniforme, está de carro, a gente está sendo visado por todo mundo. Então, a gente tem que ter essa postura, de ser um verdadeiro profissional. Bom, são os personagens que a gente tem que criar dentro da nossa empresa. São esses personagens que vão estar no palco e que farão a apresentação do espetáculo que a gente organiza para as pessoas. Quando que eu falo espetáculo, eu quero dizer a organização, a preparação, o sentimento que a gente quer que as pessoas sintam quando que passarem por um serviço, quando que passarem por profissionais, como que a gente procura, Tem a intenção de demonstrar e que de fato está na essência, de muitas pessoas que estão aqui assistindo esse curso, realmente prestar verdadeiras homenagens, cuidar, proteger as famílias, dar essa segurança que todo mundo precisa. Eu vou entrar um pouquinho mais adiante agora num outro elemento. Nós estamos no século XXI, século de muita tecnologia, onde que os atendimentos, principalmente em decorrência do período da pandemia que se passou, a gente passou a utilizar os meios de comunicação, as redes sociais, a tecnologia como uma ferramenta de comunicação. E aqui vem uma pergunta muito importante para você. Você como profissional, você que tem uma empresa, como você está preparado para trabalhar essa forma de atender usando as ferramentas da tecnologia? Como você está preparado para fazer um atendimento através do WhatsApp? Como está o seu material para poder atender essas pessoas?
Talvez não seja simplesmente pelo uso da tecnologia, né, através do WhatsApp ou rede social, mas é muito comum e cada vez mais, principalmente em grandes centros, as pessoas não irem até a empresa funerária, e sim o agente ir até a família para prestar um atendimento na residência, no hospital ou algo nesse sentido. Como que está o seu material para fazer esse atendimento? Como que está o seu catálogo digital? Como que está o seu catálogo físico? Como que está todo esse material para você conseguir transmitir o máximo de experiência para as pessoas, né, o máximo de realidade para elas do que é o teu trabalho, como são os seus produtos que você tem para oferecer. É muito importante. Olha, gente, você prestar um atendimento simplesmente com um telefone não é um atendimento de excelência. Você às vezes chega lá com um catálogo que eu vejo, sabe, umas folhas impressas no meio daquelas pastas, né? É uma verdadeira pasta onde que você coloca no meio daquele plástico aquela folha. Qual a sensação que as pessoas vão ter? Existem ferramentas muito melhores do que isso, né? Ou você vai com um tablet e aqui, querendo puxar a brasa para o assato, né? As urnas Rigon, principalmente aquelas que têm conceito, elas têm vídeo de alta apresentação. Olha o quanto facilita o processo de apresentar um produto. Um vídeo onde que apresenta o nome, o porquê do nome, todo o conceito que ela tem, a homenagem que esse produto representa para aquela história de vida. O poder de conexão é muito maior. Então a gente tem que ter ferramentas para dar essa sensibilidade, aproximar as pessoas, se utilizar de ferramentas digitais. Às vezes as pessoas apenas pelo WhatsApp mandam mensagens. A minha dica aqui para vocês que fazem atendimento, que trabalham através do WhatsApp, tenha cuidado com isso. Você sabe que o processo de comunicação ele está muito sendo visual, né? Ouvindo, sentindo a tonalidade de voz, tudo isso é importante, são elementos que comunicam, né? E no momento que você está escrevendo, a pessoa do lado de lá está lendo, mas ela não sabe a forma como que você está falando exatamente. Como a gente falou, né? O tom de voz que a gente utiliza comunica muito mais do que propriamente as palavras que você fala. Quando você escreve, você limita a pequena fração do processo de comunicação. Apenas 7%. Então, se ao invés de você escrever, eu sugiro que mande uma mensagem de voz com a tonalidade adequada para você conseguir transmitir a sensibilidade que você está sentindo para a família, o carinho que você está oferecendo e também a segurança que você tem em falar com ela de uma forma muito clara. Não mande mensagem, mande uma mensagem escrita, manda uma mensagem de voz, que é muito mais. Quer melhorar ainda mais o atendimento? Se for possível, solicite para ela. Eu posso fazer uma chamada de vídeo para a gente conversar melhor e eu poder te apresentar as minhas opções? Se ela permitir, uma chamada de vídeo você tem o aspecto visual, você tem toda a parte que você vai estar se comunicando muito melhor, se utilizando de outros elementos também para conseguir estabelecer essa conexão. Faz sentido, pessoal? Cuidado, então, com tudo isso, né? São ferramentas que a gente tem que estar preparado para fazer o nosso trabalho do dia a dia. E cada vez mais estamos sentindo que está indo para o lado da tecnologia. Cada vez mais a gente está caminhando para esse lado e a gente tem que estar preparado para fazer isso. Vamos dar a sequência aqui. Nós estamos falando sobre comunicação, nós falamos da comunicação pessoal, falamos comunicação da empresa e vamos para mais um momento, que é a comunicação com a sociedade. Como que a gente está comunicando para a sociedade? Você já se perguntou isso? Qual a comunicação que eu estou fazendo para os meus clientes e para a sociedade me enxergar, me perceber? O que a sociedade está percebendo sobre a minha empresa? Vejam só, esses dias eu estava lendo algo bem interessante que falava o seguinte: hoje a informação é a nova eletricidade. Hoje, quanto mais a gente conseguir transmitir informações para as pessoas, né, maior será o efeito que a gente vai ter ali fora. Precisamos se utilizar dessas ferramentas, precisamos comunicar ação. Isso é comunicação. Comunicar ação. O que eu estou fazendo? O que eu faço para me tornar melhor? O que eu faço para oferecer uma experiência melhor para os meus clientes? Já se perguntou isso? Então vamos lá. Se a morte é um tabu, nós precisamos ajudar a quebrar isso. Não é verdade?
Quantas pessoas têm medo disso? Quantas pessoas querem evitar o assunto? E aí, qual que é a melhor forma que eu tenho para poder começar a quebrar esse tabu, a desconstruir esse medo, esse receio das pessoas de esse assunto vir, né, numa roda de conversa, né, naquelas reuniões de família? Está tudo bem, a gente precisa tratar disso, todos nós vamos passar. E se a gente tiver consciência de como passar, o que fazer, vai ser melhor para todo mundo. Todo mundo, todas as pessoas têm uma bela história para ser contada. E a nossa missão, nós precisamos comunicar isso para as pessoas, para a sociedade. E aqui eu já quero informar o Marcos, se prepara aí, porque eu quero compartilhar com vocês um pouquinho desse significado. Mas como assim? Não é só porque o nosso livro tem esse título, Histórias de Vidas Importam. Nós, pensando um dia que a gente estava procurando entender melhor o que a gente pode fazer para impactar as pessoas e perceberem que existe um tesouro escondido por trás de cada história. Aí chegamos na conclusão de que a gente precisava demonstrar na prática como isso é importante. E aqui na nossa comunidade, na Pequena Constantina, nós escolhemos uma pessoa muito querida, né, que tem uma história incrível. Né, e eu tenho certeza que todos nós também temos uma história incrível. Como é que está aí, Marcos, para a gente poder compartilhar o vídeo, né, de uma campanha que nós lançamos recentemente chamada Histórias de Vidas Importam. Tá tudo bem? Podemos colocar? Então vai lá, Marcos. Preste atenção nessa história que a gente vai apresentar, a história do seu João. Trabalhar para mim é uma benção e o que fazer bem feito. E não precisa de muita coisa para você fazer o que precisa, só saber aplicar. Sou João Antônio Lima, tenho 83 anos, sou um dos primeiros moradores aqui do bairro São Roque. Um pai exemplar, um pai excelente, que sempre foi presente na família. Não tinha água, não tinha luz, era um taquara-suzal, um macegal e unheta de gato. E a gente foi desbravando, picando e cortando. E depois que o povo foi chegando. E eu trouxe muitas mudanças do interior aí pra cá. E nem cobrei nada das pessoas, coitadas, estavam servendo, gente. Da pessoa chorar até na hora de descarregar e perguntar para mim o que vai custar, seu João. Não custa nada, pode deixar assim mesmo que tá bom. E quando ele tinha caminhão, ele não deixava ninguém na rua. Ele carregava todo mundo, ó, não deixava ninguém na estrada. Era que nem um ônibus da cidade. Todo mundo, ninguém vinha a pé. E eu ajudei a abrir aí com uma junta de boi que eu tinha aí, com arado. Naquela época era muito difícil, era tudo à mão, a braço. Essa praça aqui, eu piconei 2 anos aqui, para fazer essa praça aqui. Aqui eu ajudei a fabricar todas as lajotas e colocar todas elas aqui, planear o terreno, tudo no braço, tudo no picão e no enxadão. Deus oferece oportunidade para fazer alguma coisa para o próximo. Ele oferece a oportunidade porque ele sabe que a gente teria condições de fazer alguma coisa. Ele sabe, tio. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, nunca neguei ajuda a ninguém, tio. Essa árvore aqui foi eu que plantei também. Era uma mudinha desse tamanho. Olha que árvore mais linda que ficou, que se tornou. É uma relíquia da praça. Aqui também eu ajudei a fazer a primeira rede de água, no picão. Só no picão. E a energia de toda a cidade aqui. De toda a cidade foi eu que ajudei a fazer toda. Ter bom ânimo, ter coragem, ter fé e ser otimista. E ter paz, gozo, amor e alegria no coração. Essa é a receita de uma vida feliz.
Eita, seu João, hein? Que bela história, né? Seu João continua na nossa sociedade aqui, é uma pessoa sensacional. E olha tudo o que ele fez. Eu tive a oportunidade de conhecer essa história porque ele me contou, né, de uma forma muito clara, bonita. E a gente percebeu que, puxa, a gente precisa compartilhar isso. E essa é a história. A pergunta que a gente quer fazer para você, que você reflita: o que você está comunicando para as pessoas? Como que você está contando as histórias para elas? Como que você está apresentando as possibilidades para elas? Não deve ser de qualquer forma. É assim que a gente constrói. E quando a gente consegue comunicar isso, a gente vai criando uma cultura e isso vai melhorando cada vez mais, enobrecendo e gerando valor para o nosso trabalho. Muito bem, pessoal, dando sequência então sobre a forma como que a gente comunica para a sociedade. Como que eu posso ajudar nesse processo de comunicação para transmitir essa minha essência e que as pessoas ali de fora possam me perceber melhor? Como a gente está falando de comunicação, é comunicar as ações que você está fazendo. Bom, uma das ideias que a gente apresenta é conectar-se com pessoas que podem ser influenciadores, ajudar a você transmitir a sua essência para a sociedade. A gente está falando talvez em ter parcerias com alguns líderes religiosos, falando do que é esse momento de partida, da despedida, o que representa em cada uma das religiões. Normalmente as pessoas têm muita curiosidade para saber. E é interessante pegar lá um líder religioso de uma ou de outra religião, porque isso vai conectando pessoas. Psicólogos podem ser grandes colaboradores nesse processo de você ter influenciadores falando um pouquinho do seu trabalho. São histórias, são importantes sobre isso. O que você faz com as pessoas que já passaram pela sua empresa? Olha que oportunidade que você tem de estabelecer um processo onde que você pode continuar conectado com as pessoas, mas de uma forma que transmita valor. Não é oferecendo propaganda, falando de promoção, falando de oferta de plano. Não é exatamente esse processo de comunicação que eu falo. Mas o carinho, aquilo que você oferece para valorizar as histórias e aquilo que é útil para ela. Até mesmo cuidados de saúde, cuidados sobre a vida, sobre o momento, a importância de você viver os bons momentos de uma forma intensa. Tudo isso são conteúdos relevantes que vai ajudar a você comunicar de uma forma melhor e gerar contato com as pessoas. Conexão, manter elas conectadas. Tenho certeza que são muitas pessoas que já passaram por aí. E qual é o conteúdo que você faz? Outra dica importante para vocês é encontrar outras empresas, outros profissionais que compartilham do propósito, do carinho, do cuidado, do proteger, enfim, daquilo que vocês procuram oferecer para as pessoas, para a sociedade. E aqui vem uma dica. Olha o quanto da Rigon também vem fazendo para demonstrar, apresentar para as pessoas ali fora, conhecer um pouco mais sobre o que é um produto funerário. Mas não daquela forma macabra, filmando simplesmente um mostruário de urnas, mostrando coroas. Não é exatamente isso. Mas é apresentar a essência de que é um produto, como um vídeo de uma empresa. É você ter apoio de psicólogos para falar, né, de como ter cuidado com os familiares em momentos de luto. É você ter parcerias com advogados para que eles possam compartilhar, né, de informações de como você deve ter os cuidados para se preparar para o momento de partida, ou no caso em que você perdeu alguém, o que fazer? Como é que eu trato o inventário? O que eu posso fazer? O que eu teria de direito nesse momento? Olha quanta oportunidade que a gente tem de gerar conexão com a sociedade através da informação. E nós temos uma novidade muito bacana que deve sair já dentro desse mês aqui. Eu estou falando daquele projeto que nós lançamos lá no Congresso Rigon, é o projeto Estou Aqui. Ou seja, é uma rede para uma escuta ativa de pessoas que estão passando pelo luto e que estão necessitadas de falar com alguém, de desabafar com alguém, de receber uma informação que possa acolher esse sentimento dela e dar um pouquinho mais de paz e tranquilidade. E através desse projeto aqui, nós vamos ter uma linha, um canal livre para as pessoas se conectarem com profissionais
preparados, habilitados do outro lado para receber essa escuta ativa e poder direcioná-la depois para grupos de atendimento através, através de reuniões online, né? Olha que bacana isso, que interessante. E todos os parceiros da gente poderão se utilizar dessa ferramenta para compartilhar com as pessoas que passaram pela funerária, com a sua sociedade, compartilhar disso para difundir. O verdadeiro objetivo e o sentido que a gente quer é levar a informação, o acolhimento para quem precisa. É entregar um pouco para a sociedade daquilo que a gente recebe dela também. É gerar valor para a sociedade, para aqueles que confiam no trabalho da gente. É uma forma de retribuir, sem esperar nada em troca, sem esperar que alguém me pague por isso. Não, é entregar esse valor. Então, gerando marketing de conteúdos também, pessoal. Nas redes sociais, nada de ficar postando foto, confundindo, às vezes, né, o perfil profissional do perfil pessoal. Às vezes você faz um anúncio de alguém que faleceu, às vezes você faz uma postagem que você está lá no jogo de futebol, que está na churrascada. Não combina. Então a gente tem que separar esses elementos. O que é pessoal é uma coisa, o que é profissional é outra. E aproveitando as redes sociais da funerária, além de servir para orientar sobre inúmeras possibilidades, uma dica também seria apresentar regras de etiqueta em um velório, uma cerimônia, melhor falando. Apresentar para as pessoas como que elas podem se comportar com uma pessoa que está passando pelo luto. Algo que agrega valor para elas. Olha quantas possibilidades a gente tem de se comunicar com a sociedade, gerando conteúdo de valor para elas também. É preciso deixar muito claro, pessoal, que a forma como que a gente comunica diz muito sobre nós, mas fala muito mesmo. Então, quando que a gente tem uma postagem que não gera conteúdo, uma postagem mal feita, que não presta atenção aos detalhes, às vezes isso já transmite que nem sempre, na vida real, lá no meu profissional, eu também vou ter essa mesma dificuldade. Cuidado, todo mundo está também prestando aos sinais. Se nós devemos prestar atenção aos sinais das outras pessoas, elas também prestam atenção aos sinais que a gente emite. E isso faz muito sentido. Ok? Ok, pessoal? Então, para a gente ir finalizando, indo para a reta final da nossa conversa de hoje sobre esse processo de comunicação, é importante nós termos consciência que a gente precisa mudar o conceito do que é o nosso trabalho. Mudar a forma como que as pessoas veem o segmento funerário. Existe um movimento muito forte de construção desse novo conceito, comunicando de uma forma muito bonita. Tem um grande grupo de pessoas que estão alinhadas a isso, mas ainda há muito o que fazer. Ainda há uma estrada muito grande para ser percorrida, mas o importante é que há esse movimento. E prova maior são as pessoas que estão aqui participando desse curso também, investindo seu tempo, investindo seu dinheiro para gerar mais valor, atingir excelência no atendimento funerário. Então a forma como que a gente comunica vai criar essa nova cultura sim. E depende de quem? Depende unicamente de nós. A forma como que a gente apresenta a nossa empresa, a forma como que a gente se apresenta, vai criar essa nova conexão com as pessoas. Já falamos de uma outra oportunidade, mas vale a pena a gente lembrar aqui. Existe uma forma de você contribuir com esse processo de mudança, mudando o seu jeito de se apresentar. Eu sei que tem pessoas que, na hora de se apresentar, né, imagina você estar aí num bar, né, com alguém, conhece uma pessoa diferente, e ela te pergunta, o que você faz? O que você responde? Como você responde isso? Se você responder simplesmente, eu sou um agente funerário, o que vai passar na mente das pessoas? Um funerário? Poxa, um agente funerário? Aquele cara que se veste de preto, que mexe com o morto, e lá carrega o caixão. E olha, quantas vezes que o cara que deu a mão, ai, que legal, mas ele dá uma limpadinha na calça, né? Um agente funerário, ai, que legal. Porque está na concepção das pessoas aquele cara que faz isso. Quando você fala que é o coveiro, é isso. Da mesma forma que a gente fala com um advogado, a gente imagina um cara de terno, de gravata, quando fala agente funerário, vê uma pessoa assim. Então a melhor forma de a gente começar a criar uma caixinha de imagens diferente é se apresentando também diferente sobre aquilo que você faz. Não simplesmente o que você é. O que você faz?
Eu ajudo famílias a proporcionar homenagens a histórias de vidas e momentos únicos. Hã? Você faz o quê? E é justamente essas expressões que são interessantes a gente provocar nas pessoas. Primeiramente, não devem entender. E aí sim, isso significa que vai criar uma caixinha nova e você vai criar um novo conceito do que você faz, do que é a sua empresa e gerar um novo posicionamento sobre a sua imagem. E o mais importante de tudo isso é que quando você diz que ajuda as pessoas a proporcionar homenagens a histórias de vidas e momentos únicos para elas, a pessoa sente um calor tão grande que pensa, nossa, o dia em que eu precisar de uma empresa ou de um profissional, eu vou querer ter alguém assim para me ajudar também. Faz sentido? E a gente cria essa nova percepção na imagem das pessoas. Obrigado, pessoal, pelo carinho. Obrigado por vocês estarem aqui. Parabéns por vocês estarem aqui. Isso demonstra as pessoas que vocês são e as pessoas que vocês vão se tornar. Parabéns, obrigado, pessoal. Tchau e até a próxima aula. Valeu!